Vamos à primeira parte, que trata de a volta de Jesus. E aqui eu quero citar que esta volta, ela é certa e ela se dará de forma repentina. Como um ladrão na noite, assim chegará Jesus para buscar a sua igreja. Vamos conversar a respeito disso? Vem comigo então, vamos nessa. Para começarmos a falar desse assunto, antes de entrarmos em qualquer tipo de discussão, de troca de conversas, eu quero te convidar a ler comigo, aí na tua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, os versículos 2 até o versículo 4, tá? Então, vem comigo nessa leitura, que diz assim: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Mesmo que muitos não creiam, outros até acreditam um pouquinho, mas duvida, né? Tem gente que não crê, que é indiferente, mas tem outros que duvido que ele venha, né? Duvido que ele venha. Tá? Então, mesmo que haja aqueles que não creiam, hajam aqueles que são indiferentes, mesmo que hajam aqueles que estejam duvidando veementemente, colocando-se até de forma antagônica à vinda de Cristo, e ainda que outros não queiram nem falar do assunto, como se fosse uma aberração, a verdade é que a Bíblia ensina que Jesus voltará, e ele voltará para buscar a sua igreja. Isso é fato, isso é real, isso é a profecia, isso é o que Jesus prometeu, e isso é o que a Bíblia diz. Agora, quando é que ele vai voltar? Quando? E temos referência na Bíblia? O dia e a hora não foram revelados a ninguém, tá? Revelados a ninguém. Mas podemos acreditar que a sua volta é certa e será repentina, e por essa razão é preciso que o cristão esteja alerta e vigilante, porque a qualquer momento poderá acontecer o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. Porém, eu quero dizer para você hoje, olha aqui, você não pode alimentar, não pode manter no seu coração dúvidas no que se refere à volta de Jesus para buscar a sua igreja. Naquele dia, o noivo, ele vem para buscar a sua noiva. Então, querido, aquela ideia de que, sabe, a salvação ela é individual, mas eu estou falando aqui da volta de Jesus. Ele vem para buscar a sua noiva. E se ele vem para buscar a sua noiva, a noiva é chamada de o corpo de Cristo, você precisa fazer parte desse corpo, não pode estar fora dele. Entenda isso, que é muito importante. Ultimamente, Satanás tem pregado, e com muita veemência, de que você não precisa fazer parte de igreja nenhuma. Preste atenção, porque isso é muito sério. A Bíblia fala assim, olha, haverão falsos pastores, falsos. Haverão falsos pastores, haverão falsos mestres, haverão falsos profetas, que, se possível, aí é que vem o detalhe da interpretação,
se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Se ele voltar e você não estiver fazendo parte da igreja dele, não estou falando dessa igreja local que você faz parte aí, eu não estou falando da igreja que eu dirijo, da igreja lá que eu sou pastor, eu não estou falando da igreja do meu amigo pastor do lado, nem da do outro irmão pastor do lado. Não, eu estou falando da igreja de Cristo, eu não estou falando de denominação. Tá? A igreja de Cristo não é a igreja que eu dirijo, não é a igreja do pastor do lado, nem o pastor do lado. A igreja de Cristo, ela tem critérios. Você pode estar em qualquer dessas igrejas, como membro, com carteirinha na mão, dando carteirada para os outros. Eu sou membro da igreja. Chega na porta para o diácono, o obreiro está lá, você chega com a carteira, ó, com a carteirada que eu vou entrar, que eu sou membro. Eu estou até na assembleia na igreja, a carteirada aqui porque eu sou membro. Tá? Você vai participar de tudo isso, porque você tem a carteira de membro. Só que no dia de subir, nesse dia que Jesus vai estar voltando para buscar a igreja, tá? Ele não vai pedir carteira. Ele vai pedir o histórico da tua vida. Vem cá, qual é a história da tua vida? O que você tem feito? Como você tem vivido? É isso que ele vai pedir para você. E de acordo com o que você tem vivido, de acordo com o que você tem praticado, de acordo com o que você tem feito, é que vai garantir se você está ou não fazendo parte desta igreja gloriosa, a igreja de Cristo Jesus. A Bíblia ela é muito clara nas afirmações que ela faz a esse respeito. O próprio Jesus falou diversas vezes, confirmando que ele vai voltar e que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Existem muitas ideias errôneas acerca desse assunto. As pessoas elas leem, às vezes tira alguma interpretação, às vezes não interpreta nada e acaba levantando algumas ideias errôneas, que são distorcidas em relação ao que realmente a Bíblia está dizendo. Alguns acham, por exemplo, que a segunda vinda de Jesus, que ela já aconteceu quando na descida do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. Outros líderes, e de várias seitas e religiões aí diferentes, do Evangelho de Cristo, já marcaram datas, eu disse aqui no início, né? Marcaram datas dizendo terem sido revelados sobre o assunto. Recebi uma revelação, tive um sonho, e aí no dia tal de 1800 e alguma coisa, Jesus Cristo vai voltar, e aí teve aquele povo todo lá que se reuniu e ficou esperando a volta de Jesus, e desistiram, né? Porque Jesus não voltou e já se passaram muitos anos. Alguns desses líderes até concitaram seus adeptos e a venderem tudo que possuíam e irem para um monte, né, para um monte ou para uma fazenda ou para um sítio, uma terra distante, destacada no meio do mato, tá? Para quê? Aguardar o dia previsto por eles para o evento da volta de Jesus. Agora, para aqueles que creem, para aqueles que estão na esperança da volta de Jesus, para esses, Deus alertou: fiquem atentos, de olho nos sinais, porque assim como você olha lá para o horizonte e você sabe se vai chover ou se não vai chover, assim também é o dia da volta do Filho do Homem. Você vai ver pelos sinais que está chegando o dia, mas o dia e a hora ninguém foi revelado. É fundamental que você primeiro se preocupe, sabe, em viver em Cristo. Sabe, porque quem está vivendo em Cristo, ele não está preocupado com a volta de Cristo, porque ele sabe que o dia da volta de Cristo, ela vai acontecer para trazer para ele o fim de toda a saga que ele vem vivendo durante a sua vida. Jesus garantiu, Jesus prometeu, ele afirmou, ele profetizou que ele voltaria. E olha, meu irmão, Jesus não é homem que mente e não cumpre aquilo que prometeu. O que ele promete, ele cumpre. Guarda isso aí no teu coração. O que Jesus promete, Jesus cumpre. Ele sempre disse que voltará. E isso há de se cumprir no tempo e na maneira e da maneira que lhe apraz. Da maneira que ele quiser. Da maneira que o satisfaça. Porque ele não deve
Ele não deve satisfação quanto a isso, a mim, a você, nem a ninguém. Bom, Jesus prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja a fim de que esteja para sempre junto dele. Mas entenda que para sempre é aquilo que não tem fim. Quando a gente fala que é eterno, é aquilo que não tem fim. Não tem fim. E Jesus vem para buscar a sua igreja. Ou você faz parte dela, ou você não faz. Tá? E para fazer parte dela, há critérios. É só você ver o Evangelho. Leia, pega lá o livro de Mateus, começa a ler. Começa pelo de João, que fala do amor de Deus e da divindade de Deus. Começa a ler o Evangelho de João. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Ih, rapaz, olha que legal. Você vai se descobrindo ali como é legal o Deus, rapaz, e tal. Daqui a pouco você está vivendo aquilo. Vai lá. Passou a viver aquilo ali, meu querido? Você está dentro da igreja de Jesus. Se ele voltar amanhã, você vai com ele. Ele vai levar você. No Evangelho de João, capítulo de número 4, vamos ler do versículos 1 até o versículo 3. Do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim, olha: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus. E vos tomarei para mim mesmo. Quer dizer, aí é que está o arrebatamento dito por Jesus. Tá? Você está vivendo aqui na terra, você está vivendo aqui hoje, em carne e osso. A Bíblia diz aqui, arrebatamento é arrancar, é tomar. Ele vai nos arrancar. Não, ó, esteja você aonde estiver. Ah, mas ele está preso na masmorra. Ele vai te arrancar de lá. Referências da sua vinda nós encontramos nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, faz inúmeras referências, não só ao nascimento de Jesus, como também à sua segunda vinda. Isso pode ser observado quando se lê o livro de Daniel, por exemplo. Né? O livro de Daniel fala dos acontecimentos futuros. No Novo Testamento, os evangelhos e as epístolas fazem referências a Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo faz uma linda comparação da igreja com uma noiva que se prepara para o encontro nupcial. A noiva é a igreja, aonde o noivo é Cristo Jesus. E o noivo vem para buscar a sua igreja. Eu te convido a ler comigo em Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 27. Do 25 ao 27. Diz assim a palavra de Deus, olha: vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo fala da revelação recebida acerca da ceia e que era seu desejo compartilhar com os demais irmãos. A celebração da Santa Ceia seria então um memorial onde todos os participantes estariam anunciando a morte do Senhor até que ele venha, até a sua volta, até a sua segunda vinda. Não é isso que está lá? Leia comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até o 26. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E o que eu estou querendo falar com segunda vinda? Porque a primeira, ele veio como servo, ele veio como cordeiro. Agora ele vem na segunda. A segunda ele vem como Senhor. Ele vem como o noivo. Ele vem como aquele que veio para buscar a sua igreja. Aquele que vem para trazer salvação, para buscar os seus, para habitarem na glória do Pai, na casa do Pai, aonde há muitas moradas. E eu creio que lá há uma morada reservada para mim. Você crê nisso?